Olá a todos, bem-vindos à nossa segunda aula de formação de palavras. Hoje a gente vai acabar o assunto, falar de processos de composição e de hibridismo. Na aula passada a gente falou de processos de derivação, são 6 casos, então quem está chegando agora, assista o primeiro vídeo, depois venha para esse aqui. O processo de composição é infinitamente mais fácil do que os processos de derivação. O de derivação já não é difícil, né? Mas o de composição é muito fácil, porque a gente tem só 2 casos. Um deles está aí já na tela, chama justaposição, e o outro chama aglutinação. E eles são muito fáceis de perceber, de reconhecer qual é qual. Bom, nos processos de composição, eu tinha falado no primeiro vídeo, o que a gente tem é 2 palavras portuguesas sendo combinadas para formar uma terceira. Tá? Só que qual é a diferença da justaposição para a aglutinação? Na justaposição, essas palavras são combinadas e o som delas se mantém. O som fica igual. Eu vou pôr até aqui entre parênteses. O som fica igualzinho. Tá? Já no caso da aglutinação, quando eu juntar essas 2 palavras, o som delas vai ficar diferente. Eu não sei qual é. Cadê o sinalzinho de diferente? Eu vou pôr aqui um diff. Ok? Então, ó, justaposição é o processo mais comum da língua. Por exemplo, guarda-roupa, tá? Guarda-chuva. Então vocês podem perceber que aqui o que eu estou fazendo, juntando 2 palavras e não estou perdendo o som. Eu pego o verbo guarda, a roupa, o substantivo roupa, pego o verbo guarda, o substantivo chuva, né? Tenho perna longa, eu estou juntando perna com longa. Então todos esses casos em que eu junto 2 palavras e o som se mantém, eu tenho uma justaposição. Na aglutinação, que é um processo mais raro na língua, o som fica diferente. Por exemplo, perna com alta, tá? Esse é um exemplo clássico, cai em várias provas. Quando eu junto, eu fico com a palavra pernalta em português. Então você vê que eu perdi um A, né? Perna alta, ficou pernalta. Então essa diferença de som já me dá a dica que eu estou diante de uma aglutinação. Então pernalta é uma palavra aglutinada de perna e alta, ok? É um processo de composição de palavras. E é isso, o processo de composição é só isso. Agora, o último processo que a gente tem que ver para saber tudo de formação de palavras é o processo do hibridismo. O hibridismo é muito parecido com a composição, só que tem um detalhezinho que o diferencia. No hibridismo a gente também vai juntar 2 palavras e formar uma terceira. Só que essas 2 palavras não são do português. Então, nesse caso, a gente não vai saber muito bem, a não ser que a gente conheça os outros idiomas de que estão usando essa palavra, a gente não vai saber o que elas significam, tá? Então, um exemplo clássico, né, tem vários aí, é telefone. Tá? Tele ou telos vem do grego, distância. E fone também vem do grego, significa som, voz. Então, telefone é o som à distância. Do mesmo jeito, a gente tem televisão. A mesma coisa. Tele é a distância e visão é o, né, visão mesmo. Vem do francês, vision. Então é o olhar à distância, a televisão, ou televisão, né, telefone. Então essas palavras que vêm do grego, aí tem várias, né, por exemplo, hipocondríaco, né? Hipo vem do grego, condríacos, opa, troquei as palavras. Condríacos é doença, ou condríaco. Então hipocondríaco, a pessoa que tem mania de doença, né? Todas essas palavras, quando você sabe que elas têm uma cara assim de estrangeiro, pode falar que elas são hibridismos. Elas são formadas por 2 ou mais idiomas. E aí a gente tá diante de um caso de processo de criação por palavra por hibridismo. Tá ok? Outro exemplo bem atual, que a gente usa muito, basquetebol. Basquetebol veio do inglês, né? Basquete vem do inglês basket, cesta, e ball do inglês bola. Né? Do mesmo jeito, futebol, tá? Do jeito que elas estão aparecendo aí, basquetebol e futebol, elas já estão aportuguesadas, claro, né? Mas se a gente tivesse diante da forma original, ó, basquetebol, se a gente estivesse usando assim, no português eu poderia falar que é um caso de hibridismo, né? Eu juntei basket com ball, ok? Então esse é o último processo de formação de palavra que a gente tem que aprender.
Agora, para finalizar, tem dois pontos que a gente tem que ficar alerta quando vai trabalhar com formação de palavras. Dois perigos. O primeiro são as palavras formadas com várias etapas. Então, uma palavra do tipo desprendimento é desse caso. Quer ver o que acontece com desprendimento? Uma pessoa poderia pensar que é prefixal e sufixal. Só que aí eu vou fazer aquele teste, ó. Eu não posso tirar o des e ficar com prendimento. Mas eu posso tirar o mente e ficar com desprender. Então eu já sei que não é prefixal e sufixal. Aí a pessoa pode pensar, bom, então é a parasintética, né? Mas não é a parasintética também, porque eu consegui tirar o mento e ficar com desprender, né? Então o que está acontecendo nesse caso, quando não se encaixa? Quando você tiver uma palavra que está vendo que não se encaixa em nenhum caso, nesse caso não se encaixa em prefixal, não se encaixa em sufixal, não se encaixa em parasintética, é que a gente tem uma palavra formada em várias etapas. E aí, com palavras desse tipo, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a regra do elevador. O que diz a regra do elevador? Num elevador, quem entra primeiro fica por último, certo? A pessoa que entra primeiro fica lá na parede, né? E sai por último. Agora, quem entrar por último no elevador sai primeiro, porque já fica bem na porta. No processo de formação de palavras é a mesma coisa, tá? Funciona a regra do elevador. Quem entrar primeiro vai sair por último, e quem entrar por último sai primeiro. Então, em desprendimento, o que eu consigo tirar primeiro é o mento, como eu falei, e fico com desprender, certo? E de desprender, eu consigo tirar o des e fazer prender. Então, vamos lá. Se de desprendimento eu conseguir fazer desprender e de desprender prender, aí eu aplico a regra do elevador para saber como essa palavra foi formada. A primeira coisa que saiu foi o mento, certo? Se a primeira coisa que saiu foi o mento, pela regra do elevador, ela foi a última que entrou. Então o sufixo mento foi a última coisa a aparecer. E o des saiu por último. Então se o des saiu por último, é porque pela regra do elevador ele ficou lá na parede. Quem sai por último é porque entrou primeiro. Então o processo de formação de desprendimento é o seguinte: prender, eu acrescento um prefixo e formo desprender. E de desprender eu acrescento um sufixo e formo desprendimento. Então eu não tenho um caso aqui de prefixal e sufixal, hein? Presta atenção. E nem de parasintética. Eu tenho um caso de palavra formada em várias etapas. Prender forma desprender e depois desprendimento. Isso eu deduzo pela regra do elevador. Tá claro? E o segundo problema que pode aparecer, na verdade não é um problema, é só você ficar atento, é quando a palavra vem flexionada. Então, por exemplo, aparece aí, proporíamos, como apareceu numa prova. Aí a pessoa se empolga e fala, amos é um sufixo, né? E pro é o prefixo do por. Cuidado, não é. Proporíamos está flexionado, né? Eu proporia, você proporia, tu proporias, ele proporia, nós proporíamos. Então esse íamos ou amos não é sufixo, é flexão da palavra. Qual é a solução nesse caso? Você põe a palavra no infinitivo. Propor é a palavra, não é proporíamos. Tá? E aí de propor você analisa como é que ela é formada. Propor é formada, já dá para saber, por prefixação de por, né? É o verbo por, que eu adicionei o prefixo pro. Aí ficou propor. Tá ok? Então, cuidado com as flexões de palavras, porque ela pode te enganar. Você pode achar que é um sufixo, por exemplo. Mas não é. Quando você tem flexão de palavras, põe a palavra no infinitivo primeiro, né? E aí depois você analisa o que formou aquela palavra. Nesse caso é uma prefixação. Tá? Então os dois casos que você tem que ter cuidado quando for olhar a formação de palavras são aquelas palavras formadas em várias etapas. Você lembra da regra do elevador? Quem entrou primeiro sai por último, quem entrou por último sai primeiro. E palavras flexionadas, que em geral vão ser verbos, né? Quando os verbos aparecerem, você põe o verbo no infinitivo e aí você analisa. Não analise a forma proporíamos, senão você vai errar. Vai falar que é prefixo e sufixo, vai falar que é parasintética e não é. Põe a palavra no infinitivo, propor, e aí você vai perceber que é o por com o prefixo pro. Tá ok? Então é por hoje, é isso, a aula de formação de palavras. Quem tiver dúvidas, por favor, use o meu e-mail, mas espero que tudo tenha ficado super claro. Encontro vocês na próxima aula. Obrigado por tudo. Até mais.